Olá, muito bom dia a todos. Claudemir Gonçalves falando e começa agora mais um 7 minutos para Jesus de hoje. Queridos amados, hoje temos uma excelentíssima reflexão na palavra do Senhor, que está aqui em Êxodo, capítulo 4. Iremos refletir do versículo 10 até o versículo 12, amém? Por isso, oremos ao Senhor. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, envie a sua palavra com poder e autoridade em nossas vidas, meu Pai, para que tudo seja feito segundo a tua boa, perfeita e agradável palavra. Que a sua palavra caia nos nossos corações como uma espada de dois gumes, dividindo ossos e medulas, espírito e alma, e vá no mais íntimo, no mais profundo do nosso coração, meu Pai, nos edificar, abençoar o nosso dia e, com a graça do Senhor Jesus, também trazer a paz para que nós sejamos melhores a cada dia. E que onde quer que a sua palavra seja ouvida, meu Pai, ela nunca volte vazia. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. A palavra para hoje vem em Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao 12, e diz assim a palavra do Senhor. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou crente, nem eu fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei que has de falar. Amém? Então, queridos amados, a palavra de hoje é que Jesus é conosco. Jesus é contigo. O Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor habita em nós. E aqui Deus dá uma ordem expressa a Moisés quando ele retruca ao receber a ordem de ir libertar o povo hebreu que se encontrava cativo na mão do povo egípcio, né? Principalmente nas garras do faraó, que era um faraó, era tido como um inimigo, né? Um inimigo, que eu digo, o inimigo agia na vida do faraó para deixar o povo cativo no Egito, escravo, escravizado, por mais de 400 anos, né? De escravidão. E eis que Deus levanta Moisés. Moisés, que também tinha crescido no pátio, né? Tinha tido escapado da morte, né? E a filha do faraó o cuidou. E ele cresceu dentro do palácio com todas as regalias e com todas as artes militares. Também foi treinado. Mas Moisés, depois de ter matado um soldado egípcio, porque estava castigando um hebreu, ele foge, né? Ele foge para o deserto e depois de muito tempo ele também ali encontra uma família de um homem chamado Jetro, né? Se interessa depois pela filha dele, casa, tem filhos e vira um pastor de ovelhas. Resumidamente, queridos amados, aqui a história, dentre as andanças que Moisés fez no deserto, pastoreando as ovelhas, ele encontra uma sarça ardente. E aí eu vou voltar só um pouquinho aqui para que nós entendamos um pouco mais.
Então respondeu Moisés: Eis que não me crerão, me ouvirão a minha voz, perdão, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ao que lhe perguntou o Senhor: que é isso na tua mão? Disse Moisés: uma vara. Ordenou-lhe o Senhor: lança-a no chão. Ele a lançou no chão, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, ele pegou, e ela tornou em vara em sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o teu Deus, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio, e quando tirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio. Depois tirou-a, eis que se tornara como a restante da sua carne. Isso, se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão ao segundo sinal. E se ainda não crerem a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás da água do rio, e a derramarás sobre a terra seca, e a água que tomares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra. Deus estava preparando Moisés, falando ali da vara, né, que ele receberia, que aquela vara que assim que ele já segurava para pastorear as ovelhas, Deus, perdão, Deus estava pondo poder nas mãos de Moisés através daquele instrumento, daquela vara. Se vê que todos os sinais que foram feitos no Egito, né, as 10 pragas do Egito, tudo, foi feito através daquela vara, onde Moisés ordenava e, segundo a palavra de Deus, ele jogou a vara no chão, ela se transformou em serpente no palácio. Os egípcios também detinham, ou pensavam que detinham algum poder sobre as coisas, sobre magias, ocultismo, e os sábios do faraó também jogaram lá, fizeram um truque, e também apareceram duas serpentes. Só que Deus foi tamanho que a serpente que se transformara da vara do cajado de Moisés foi lá e comeu as duas serpentes do faraó, para dizer o quê? Que Deus era soberano, que Deus era o que mandava, não só no Egito, mas como em todo o mundo. E como o Egito naquela época era uma potência comparada hoje em dia aos Estados Unidos, imagine se hoje uma pessoa comum, Deus levantar um homem comum, por exemplo, aqui na América do Sul ou em qualquer outra parte do mundo e falar: ó, você vai lá nos Estados Unidos e vai falar para o Trump, né, libertar todos os cativos, tirar todo tipo de imposto, pegar todo o ouro que eles têm e distribuir para o mundo inteiro, principalmente para os países da África, para as pessoas mais necessitadas, enfim. Era mais ou menos uma missão como essa que Deus ordenara a Moisés. E a pessoa ficou receosa, porque ele não sabia como falar, e Deus falou aqui na mensagem que ele colocaria a palavra na boca dele, e ainda iria o irmão dele, Arão, na boca dos dois, para falar perante o rei, ou seja, o faraó, né, que era o rei do Egito naquela época. Então, comparando os nossos dias, queridos amados, era como se a gente chegasse hoje numa potência como essa, como a China, e falasse para eles se desvincular de toda a riqueza que eles tinham. Não era só pelo fato da riqueza, e sim pelo povo que estava cativo lá, ou seja, escravo há mais de 400 anos. Então Deus agiu grandemente e fortemente aqui,
na vida de Moisés. E eu tenho certeza que Deus também liberará a sua boca para falar em nome dele. Amém? Por isso oremos. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, meu Pai, por essa palavra rema, meu Pai, por essa palavra que vem diretamente aos nossos corações. Que essa palavra, meu Pai, abençoada de Deus, assim como foi feito com Moisés, né? E Abraão, Isaac e Jacó. Senhor Jesus, eu determino pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, meu Pai, abençoe não somente a boca dos pregadores, da boca de todos aqueles que falam em Teu nome, para que aonde quer que a Sua palavra for, meu Pai, seja de fácil entendimento e discernimento para as pessoas, meu Pai, assim como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, Davi, Salomão, todos os grandes nomes da Bíblia, meu Pai, fizeram com que a Tua palavra chegasse ao ápice. Aí muitas e muitas milhares de pessoas assim a escutaram e se libertas. Liberte essa pessoa de toda doença, do alto da cabeça dela até problema no pulmão, problema em relação à vida sentimental, conjugal, familiar, no meio da tua parentela. Tira toda a contenda, toda a discórdia, que caia por terra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o inimigo não venha querer imperar na vida dessa pessoa, mas que Deus, com o poder onisciente, onipotente e onipresente, e a longanimidade de Deus, pela misericórdia de Deus, meu Pai, liberta essa pessoa de todos os vícios, vício da jogatina, do alcoolismo, tabagismo, todos aqueles que estão ali dos hospitais, nas ruas, nos presídios, nos manicômios, orfanatos, asilos, todos os excluídos de nossa sociedade, meu Pai. Envia providência para cada um deles, para que cada dia mais creiam no Teu poder e na Tua palavra. Senhor Jesus, aquelas pessoas que porventura escolheram caminhos maus, meu Pai, liberta o coração dessas pessoas, liberta o coração de cada um deles, meu Pai, para que sejam livres e creiam no Teu Evangelho, na Tua palavra, meu Pai, e dali em diante eles não sejam mais subordinados ao inimigo, que cada dia mais o Seu exército, meu Pai, de pessoas que creem no Teu poder e na Tua palavra aumente grandiosissimamente a 30, 60, 90, 120 vezes mais, numa medida recalcada, sacudida e transbordante, como diz a palavra do Senhor. Que cada dia mais tenhamos pessoas falando do Teu nome, meu Pai, porque a Tua vinda, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, está cada dia mais próspera. E que assim seja, amém, e graças a Deus.